E Boa aí, noite, Pedro? Lívia. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem também. Seja bem-vindo aqui a mais uma live com a Renove. Muito obrigada. Queria agradecer aí o convite. Obrigada mesmo pelo convite aí de vocês para participar dessa live. Tô nervosa, mas vamos lá. Tá Bacana. me ouvindo bem? Tinha falhado um pouquinho, mas agora, acho que agora voltou ao normal. Você está me ouvindo bem Beleza. também? Tá tranquilo? Tô ouvindo. Maravilha. Primeiramente, te agradecer por estar cedendo o seu tempo aqui. Sei como está corrida a vida aí profissional, então, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Acreditando no nosso trabalho, enfim, compartilhando as suas experiências, é uma atitude muito nobre. E antes da gente iniciar, eu gostaria de parabenizar você aí, porque hoje é o dia da profissional do RH, então essa Muito live não obrigada. acontece, não aconteceu por acaso, tudo tem um sentido, então uma forma de estar te homenageando aí também. E ainda mais todos os profissionais de RH que estão aqui conosco, essa data aí comemorativa de vocês, porque vocês têm um papel essencial na vida de cada um na carreira profissional. Beleza? Então, Excelente, obrigada, Pedro. imagina. Para a gente iniciar, eu gostaria que você fizesse uma apresentação aí. Você pode falar um pouquinho da sua carreira para a gente já startar e o pessoal conhecer um pouquinho de você. Pode ser? Claro, vamos lá. Bom, obrigada aí. Espero que eu possa contribuir de alguma forma também para o pessoal que está nos assistindo, né? Então, falando um pouquinho de mim, da minha carreira, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu sou do interior de São Paulo, Taubaté, e eu comecei a trabalhar, na verdade, para ganhar a bolsa de idiomas. E aí acabei ficando nessa escola de inglês durante 4 anos, que a princípio era para eu concluir meu curso e fui ficando. Foi quando eu entrei na minha primeira faculdade, né? Sou formada em design de interiores pela Unifateia, em Lorena. E minha primeira faculdade me deu a oportunidade aí de trabalhar com a parte de decoração e também a licenciatura, então eu também dei aula durante um tempo. E depois, dando aula, eu dava aula para ensino médio, alunos eram quase da minha idade, eu comecei muito nova, e eu resolvi fazer uma segunda faculdade, né? E fui estudar de novo, porque eu precisava entrar numa faculdade federal, estadual, e voltei a estudar depois de 5 anos de formada já do ensino médio, não lembrava mais nada para passar num vestibular, mas acabei entrando na UF, Administração, depois de muito estudo, e escolhi uma faculdade que me abrisse mais um leque de opção, né? Lá, durante na faculdade, eu resolvi fazer um intercâmbio, fui ficar um ano nos Estados Unidos, naquele programa de au pair. Morei com uma família americana, né, numa cidade pequenininha, no interior de Ohio, e foi uma experiência muito única na minha vida, porque eu vi uma cultura diferente, essa família é uma família do coração até hoje. E depois eu emendei um intercâmbio na Espanha, onde eu trabalhei com comunicação dentro de uma universidade. Então, pelo fato, né, de eu ter a parte do visual, do design, eu acabei entrando, tendo essa oportunidade nessa universidade, dentro de um instituto internacional. E no meu retorno para o Brasil, eu acabei trabalhando com comércio exterior, foi minha primeira experiência numa multinacional aqui no Brasil. E fui para comércio exterior, passei por RH, comunicação, trabalhei com RH generalista, imigração, e morei nesse meio tempo em Volta Redonda, em Resende, em Curitiba, e atualmente eu sou HR Business Partner e moro em Queluz, né? Então minha carreira, como você falou, é bem variada mesmo, mas, enfim, formou essa profissional de hoje. Bacana. Caramba, de fato, são várias experiências. Imagino o quanto que você tem aí para poder agregar. E aí, em cima disso, gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Normalmente, as pessoas tendem a seguir uma carreira sólida em determinada área. Você não, você fez diferente. Você ousou, se arriscou, buscou, aprendeu, errou e por isso continuou a sua trajetória. Qual foi o seu maior aprendizado e os desafios que você teve ao longo dessa sua trajetória aí desde os seus 16 anos? Olha, na verdade, Pedro, assim, às vezes eu já me peguei pensando, sabe, minha carreira, que loucura, quanta coisa eu já fiz, né? E assim, até quando eu estava pensando na live, fui pensar em quantos anos eu tenho, eu falei 18 anos, né? Me assustei até com esse número e vi que eu tô um pouquinho velha. Mas eu vejo que, assim, cada pedacinho da minha carreira, como você falou, né, me transformou nessa profissional que eu sou hoje. Então, é uma colcha de retalhos, de fato,
mas eu vejo que a gente está sempre aberto. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta a aprendizado. Então, a gente aprende todos os dias com qualquer pessoa, né? Seja um colega, seja o estagiário, seja o presidente da empresa. A gente está sempre aprendendo com todo mundo, todos os dias. E eu acho que isso foi de grande valia para mim, para minha carreira. E o fato de eu ter tido várias experiências em várias áreas, com várias culturas, né? É aquela velha frase, né? Que você é a soma de todas as pessoas que passaram na sua vida. É exatamente isso que eu me sinto, né? E aí eu falo de todo mundo mesmo, né? Eu tive excelentes líderes ao longo da minha carreira, tenho um excelente líder hoje, e já tive péssimos gestores, mas até os péssimos gestores nos ensinam muita coisa, né? A gente aprende muito com qualquer pessoa, até o que não fazer, o que não é legal. Então, isso tudo me mostrou, me ter uma profissional melhor nesses 18 anos aí da minha carreira. E quando eu falo de culturas diferentes, né, a minha vida toda foi em volta do mundo internacional, eu diria, né? Então, meu primeiro emprego lá numa escola de idiomas, que eu tinha muito contato com o estrangeiro, com línguas desde o começo. Depois eu morei nos Estados Unidos, morei na Espanha, aqui no Brasil mesmo, São Paulo, Rio, Curitiba, são lugares diferentes, com culturas diferentes, e que acaba que a gente aprende muito mais a respeitar, a gente aprende a entender o outro, né? Até empatia. Então, tudo isso facilita muito a me tornar essa profissional, que eu diria, um pouco mais completa, né? E além disso, o que eu vejo que eu aprendi com o tempo, e eu acho que me tornou muito mais criativa, eu me considero, assim, pelo fato de ter passado em vários lugares, o fato é que a gente, quando a gente vê uma situação, quando a gente está em qualquer problema no trabalho, a gente precisa ver não somente o pequeno pedaço, né? A gente não é legal quando a gente se atenta, eu sou muito detalhista, mas não só se atentar a pequenos detalhes, quando a gente enxerga a situação macro. Então, essa visão sistêmica me ajuda muito também, né? Vejo como um aprendizado também na minha vida, pelo eu ter passado aí por essa carreira diversificada, como você falou. Ah, muito, muito bacana, ô Miriam. E aí, em cima disso, é algo assim nítido, principalmente em questão do nosso modelo educacional, né? Enfim, a forma como é ensinado, desde da escola básica até chegando na faculdade, por aí vai. E a sociedade nos impõe uma cobrança muito cedo para poder decidir qual o rumo da nossa carreira. Demais. Enfim, desde os nossos pais até a escola mesmo, os professores já têm uma cobrança assim, muito grande em cima disso. E, mais uma vez, você fez diferente. Você foi seguindo aí, começou na linha do design, fez administração, passou por várias áreas diferentes aí dentro do mercado de trabalho. E como foi para você lidar com isso tudo? Ao mesmo tempo aí que você estava se arriscando, mas tinha uma sociedade atrás de você ali impondo, não, a gente tem que seguir esse caminho porque é mais seguro. Enfim, como foi para você lidar com essa incerteza que você teve ao longo da sua trajetória aí? Pedro, na verdade, assim, eu vejo que são diferentes. Eu vejo que a minha geração, então, lá aos 18 anos atrás, foi difícil, né? Mais difícil que na época dos meus pais, eu diria, porque eu brinco que na época dos meus pais, as profissões giravam meio que em torno daquelas básicas, né? Ah, tinha que ter um médico, um advogado, um engenheiro, um professor, e meio que as faculdades giravam em torno disso. Na minha época, a gente tinha aquele famoso guia do estudante, né? Aquele cardápio da vida, como se a gente fosse resolver o resto das nossas vidas naquelas folhas. E assim, é lógico que a gente já tinha muitas opções, mas quando eu penso no jovem de hoje, ele tem muito mais opções, né? E quando eu vejo que a gente tem uma infinidade de ideias e que o mundo está muito rápido, as coisas estão evoluindo muito. E agora, por exemplo, a situação que a gente está passando no mundo, acredito que vão ter novas formas de trabalhar, novas profissões surgindo. Tudo isso é muito rápido, né? Muito dinâmico. Eu confesso que para mim, assim, eu não tive muito essa cobrança da sociedade, até porque meus pais sempre me apoiaram, né? E me deram todo o suporte que eu precisava e me aconselharam, claro, né? Então, me foi para o lado de publicidade e a minha irmã, ela mais nova, que é a Cecília, que vem depois, né? Fez administração. E eu, na verdade, eu fui pelo lado do que era belo. Eu sempre gostei muito do visual, do lindo, comunicar as pessoas de uma forma bonita, né? Que eu acho que quando a gente mostra com detalhes, a gente aprende mais. Pelo fato de eu ser
ser uma pessoa muito visual. Então eu fui seguindo bem o meu coração e com o apoio dos meus pais, e com o tempo eu percebi que não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. Então, quando eu vi que eu, né, achei legal a profissão, acho que é bacana, tenho amigas que continuam, mas eu vejo que seria, eu até brinco que quando eu me aposentar eu vou voltar a trabalhar com design, né? Porque não seria para o meu momento. E aí foi quando eu trabalhando, resolvi estudar de novo e dar um passo para trás para dar outro para frente. Então, foi difícil nesse sentido, né, de que em alguns momentos eu me pensava, será que eu estou voltando atrás? Eu via meus amigos já formados trabalhando e eu começando do zero de novo, né, sendo caloura. Mas assim, eu acho que não me arrependo de nenhum passo que eu dei e acho que tudo fez parte, e eu acho que nada acontece por acaso, né? Então eu vejo muito por esse lado. Exatamente, cada um tem seu tempo, né? Então a gente não pode seguir um padrão lá, não. E seguir naquela linha. Justamente, Exato. você vai se descobrindo ao longo do tempo, vai testando caminhos diferentes e com isso você vai aprendendo em cima disso tudo. Mas muito bacana, você falou muito da questão do soft skills, né? Que você adquiriu ao longo do tempo, essas habilidades sociocomportamentais que são extremamente importantes, principalmente nos dias de hoje. E como foi para você lidar com toda essa inteligência emocional que você teve que ter, né? Para poder Uhum. conciliar suas emoções, enfim. Como que foi isso tudo nesse processo aí ao longo da sua carreira? Essa pergunta é bem interessante, né, Pedro? Porque quando a gente fala, na pergunta anterior, a gente falava mais sobre a questão até da parte técnica, né? Escolher uma profissão, onde estudar, onde atuar. Na verdade, isso seria muito interessante para a gente, porque a gente sempre pensa, né? E tem a tal famosa frase lá no LinkedIn que diz: as empresas vão se contratar por conta de competências técnicas, né? Isso é real, mas acaba desligando funcionários, demitindo funcionários pela parte comportamental. E a inteligência emocional, ela acaba sendo a base de todas as soft skills. Porque se você é um profissional que não tem a parte comportamental, não adianta você ser o cara, né? Você ter muita parte técnica, se você não tiver os seus valores alinhados com os valores da empresa, tiver um bom relacionamento com os seus colegas. E eu acho que a inteligência emocional hoje em dia, ela preocupa muito, né? Às vezes eu sou uma pessoa mais agitada, eu diria, que às vezes eu falo, nossa, eu preciso respirar fundo, né? Hoje o meu gestor, ele tem um mantra que a gente brinca, e ele fala que é sempre calma. A primeira coisa que a gente tem que pensar antes de resolver qualquer problema é tenha calma, que as coisas vão se ajeitar. E eu acho que isso tem me ajudado muito no meu desenvolvimento, e eu vejo, né, hoje as redes sociais mostram muito as pessoas que estão mais intolerantes, no meu ponto de vista, né? As pessoas querem muito expressar a sua opinião, as pessoas querem muito colocar seu ponto de vista, mesmo que não esteja agregando em nada. Então a gente vê discussões inúmeras em Facebook, em comentários no Instagram, e acaba que não precisa disso, né? A gente pode realmente privar esse tipo de comentários se a gente não, de uma certa forma, a gente, como eu posso dizer, se de fato não estiver agregando. É melhor ficar quieto, né? Aquela coisa, fique quieto se não tiver positivo para falar. Então, eu acho que isso é um ponto também que eu vejo que o mundo de hoje está assim, e eu prefiro me ficar quieta na minha, conversar num grupo mais reservado, que eu acho que funciona melhor. E eu tenho um mantra, né, que uma vez eu li uma pesquisa de uma universidade, acho que dos Estados Unidos, não me lembro direito, mas que falava que respirar fundo, profundamente, né, corretamente, pelo menos uma dia, isso aumenta a sua expectativa de vida. E eu tinha lembretes, né, post-its no meu computador, no meu celular agora eu coloquei um lembrete, esses dias minha mãe até deu risada, que esse lembrete aí? Eu falei, mas é que realmente a gente não respira fundo, né? E eu acho que quando a gente respira fundo, né, com vontade, circula o oxigênio, diminui a ansiedade, a tal doença do século. Então a gente precisa realmente se policiar mesmo, de alguma forma, para que a gente mantenha a nossa saúde mental. Então eu acho que esse é um ponto, é uma dica aí que eu dou, porque me ajuda bastante e a gente não lembra de respirar. Essa é a realidade, né? Sim, e entra muito a questão da meditação, né? A meditação te ajuda muito nesse processo de você parar um tempo para você, interno, de introspecção, ter todo esse processo de autoconhecimento, enfim.
E uma dica também, né, para as pessoas aproveitarem esse momento de quarentena, que estão em casa, reservadas, para poder tirar esse tempo para elas mesmo. Porque a gente Sim, vive numa vida muito corrida e acaba que a gente entra no piloto automático sem a gente perceber. Então, é muito importante a gente voltar um pouquinho para nós mesmos, nos conhecermos e assim a gente continuar seguindo da maneira aí que a gente achar mais conveniente, né? Mas exatamente. muito legal, Miriam. E em cima disso, tem muita gente aqui que está querendo entrar no mercado de trabalho, enfim, estágio, trainee. E aí essa galera está querendo saber um pouquinho sobre dicas, né, que você pode tá passando do que fazer para poder se qualificar melhor, para poder entrar no mercado. O que que o mercado está esperando aí desse futuro profissional aí pós-pandemia? O que que você pensa sobre isso tudo? Olha, bom, na verdade, assim, o que eu costumo sempre falar, né, para qualquer jovem, para mim mesmo, para meus amigos, para as pessoas que estão ao meu redor, é que a gente tem que ser apaixonado pelo que faz, né, colocar amor no que faz. Essa é a realidade, né? Então, eu sempre falo que eu busco fazer as coisas com excelência. Pode ser que nem sempre eu consiga, porque a gente tem outras variáveis, claro, mas eu tento, né, ser excelente em cada ação que eu faço, porque quando a gente entrega com amor, com paixão, e eu falo isso desde o começo, né? Desde que, mesmo que você não esteja na sua carreira correta. Então, falando para o jovem que está iniciando a carreira, mesmo que ele não tenha aquela certeza se é a carreira dos sonhos, como a gente falou um pouco mais cedo, né? Tem muita opção e será que é isso mesmo? Será que não é? Faça de coração, faça com muita entrega, né? Corre atrás, mostra vontade para qualquer pessoa. Porque eu acho que quando a gente mostra essa vontade, a gente quer e a gente está tudo certo, vai tornar a gente um profissional melhor, vai tornar a gente uma pessoa melhor, né? Então, quando a gente se torna uma pessoa melhor, é consequência, né? O profissional, a gente é uma coisa só. Então, eu penso muito nisso, né? Entregar de coração. E o fato da gente ser vivo, e o fato dessa minha carreira eclética, que eu diria, a gente tem o fato de pensar fora da caixa. Então, isso é um outro ponto, né? Que o jovem tem que pensar. E os jovens de hoje em dia já fazem muito isso. E a gente tem que ter, quando a gente fala de ter amor, né? Aquela palavra japonesa, ikigai, eu gosto dela, eu não lembro exatamente o diagrama, mas ter amor pelo que faz. O mundo precisa daquilo. Você vai ganhar por isso, né? É uma profissão, você vai receber o seu salário por isso. Então, se a gente conseguir chegar na bolinha, né, do Ikigai, encontrar o seu propósito mesmo, você vai se sentir realizado, né? Eu vejo que hoje na minha carreira eu me sinto totalmente realizada. Eu faço o que eu gosto, eu sinto gratidão. E hoje, né, você lembrou logo no começo da live, o dia do profissional do RH, recebi N elogios de clientes, de colegas. Então, assim, eu acho que isso é muito gratificante, né? Quando a gente coloca paixão, fica claro para todo mundo que a gente está fazendo algo de forma bacana e qualquer outro enxerga isso do outro lado, né? Então, como eu já tive de vários lados, né? O fato de eu ter sido Comex, ter sido comunicação, sou RH, ter trabalhado como professora, que é uma profissão super gratificante, linda, tudo isso faz muita diferença, sabe? Então, esse é o conselho que eu dou para os jovens de hoje em dia. E além disso, seja o protagonista da sua carreira. Escolha o que você quer fazer, sabe? Dê o passo à frente e não deixe os outros, como você falou, né? A sociedade te impor limites, a sociedade te dizer o que quer fazer. Não seja dessa forma, né? Ouça, e esse é um outro ponto que eu acho que é muito importante, que é ouvir a voz dos mais velhos, né? Dos mais velhos que eu digo, seja 2 anos mais velhos, sejam 5 anos mais velhos, ou dos pais, dos avós, porque a voz da experiência sempre tem algo que é te acrescentar, mesmo que esteja nas entrelinhas ali que você tenha que interpretar, mas é algo que a gente tem que ouvir, a gente tem que levar isso em conta, sabe? Eu vejo muito por esse lado. Com certeza. Aí você falou muito a questão de propósito, até o pessoal comentou bastante aí no chat. É exatamente isso, né? A gente se permitir, né? Porque até tenho acompanhado aí muita live, muito estudo nesse tempo todo. O pessoal tem falado muito que para o futuro a gente vai ter 5, 6 profissões diferentes que nem existem, sabe? Então é o momento Exatamente. da gente arriscar, se permitir, descobrir o novo, se permitir a entrar no novo mundo, sabe? E não ficar restrito na sua bolha lá e esperando as coisas acontecerem e fluírem. Uhum, Mas exatamente. bacana.
O pessoal aqui já fez algumas perguntas, e a primeira pergunta que eu queria fazer para você, que o pessoal acabou fazendo aqui, é por que você escolheu o RH e por que você está no RH hoje? O que você pode falar para a gente sobre isso? Ótima pergunta. Bom, na verdade, dentre todas as minhas paixões, né, que eu sempre coloquei aí, sempre foi gente, né? Eu acho que, por mais que a gente tenha máquinas e a gente tenha muita evolução hoje em dia, tudo automatizado, se a gente não tem pessoas por trás disso, a gente não tem nada, né? A gente tem que ter pessoa apertando um botão, que seja, e eu acho que, assim, o RH, ele, como eu falei, é uma profissão muito gratificante, é uma profissão que a gente pode agregar, ajudar as pessoas a encontrarem os seus propósitos, né? Então, o RH, eu não sei nem se eu que escolhi o RH ou o RH que me escolheu, tá? Eu diria, assim, que foi um acaso, mas o fato de eu sempre ter trabalhado com gente, né? Lá na escola de idiomas, eu trabalhava com o público, depois como professora, eu trabalhava com o público, como decoração, eu tinha que atender o meu cliente, fazer um sonho do meu cliente tornar realidade. Então, esse tipo de conexão com pessoas sempre foi algo que me agradou muito e eu sempre via um resultado, sabe? Sempre era algo que me fazia sorrir no final do dia, sabe? Que não tinha aquela questão da síndrome do fantástico, tipo, ah, eu vou trabalhar amanhã e que coisa. Não, pelo contrário. Que bom que eu vou trabalhar amanhã, sabe? A segunda-feira para mim era, ai, mais uma semana, que dia lindo, sabe? Então eu sou muito, acho que foi meio que isso, sabe? Foi um casamento legal, a Miriam RH. Ah, bacana. E aí, outra pergunta aqui. Como lidar com a decisão de seguir o caminho versus o que mais traz retorno financeiro? Conseguiu ouvir? Desculpa, você pode repetir que deu uma travada? Claro. Não, você pode repetir, por favor? Deu uma travadinha. Como lidar com a decisão de seguir o caminho que você gosta, que você é apaixonado, versus aquele que te traz mais retorno financeiro? Como escolher isso? Eu perdi uma palavra. Você pode. Como lidar? Como Conseguiu lidar ouvir? com a decisão? Ou o dinheiro ou o que Isso, gosta, isso? isso. Legal. Isso. Bom, na verdade, eu acho que o dinheiro é importante. A gente não trabalha se não fosse para ganhar dinheiro, que a gente precisa do dinheiro para sobreviver, para ter o mínimo das necessidades que a gente precisa. Mas hoje eu falo que eu não trocaria algo que eu gosto para me tornar milionária, né? Para ficar muito mais rico, para ganhar muito dinheiro, se não for algo que esteja alinhado com o que eu gosto, com o que eu acredito, com os meus valores. Então, eu acho que a gente tem que conseguir encontrar um equilíbrio entre a parte financeira e o que você gosta. Não dá para você ficar trabalhando num lugar que dá muito dinheiro, mas que você é feliz, que você não sente, né, aquele prazer em trabalhar, mas ao mesmo tempo você não é o caso aqui da gente estar trabalhando, por exemplo, numa ONG, fazendo um trabalho beneficente ou voluntário, que seria ótimo também, porém como um paralelo, né? Não dá para você sobreviver somente disso. Então, se conseguir encontrar esse equilíbrio aí, acho que é o ideal, né? Eu acho que, para mim, assim, eu acho que lá no começo da minha carreira, eu tinha essa dificuldade, eu ainda era nova, ainda morava na casa dos meus pais, mas eu via que eu ia ter dificuldade, sim, financeira se eu continuasse naquela profissão. E aí também isso me fez escolher a fazer outra faculdade. Legal. É, como mudar os rumos de uma carreira que não gosta quando você já está com uma idade um pouco mais avançada? Essa é boa. Olha, na verdade, eu acho que é assim, gente, a minha avó, ela entrou na faculdade, na terceira faculdade dela, com mais de 60 anos, né? Ela tinha um Isso. sonho de fazer terceira faculdade. Ela tinha um sonho de fazer direito e ela falava: não, nem que eu morra no meio da faculdade, mas eu quero fazer. E ela fez a faculdade, ela passou na OAB de primeira, ela advogou durante muitos anos. Então, assim, eu acho que a gente nunca é tarde, sabe? Eu acho que se você tem um sonho, e esses dias eu vi no LinkedIn também um senhor de 92 anos que está cursando arquitetura. Eu E vi. aí ele teve que você viu? Ele teve que se adaptar agora na aula online, aprender, mexer no computador e tudo mais. E ele todo lá, dedicado, porque é um sonho. Então eu acho que não existe a idade avançada para isso, né? Se você acredita e você pode, tem condições de mudar. Tenho amigos que largaram outras profissões para fazer medicina com 40 anos.
Então, assim, faz parte. Eu acho que se você quer, não tem idade. Eu acho que a gente tem que ir atrás e correr para realizar os sonhos mesmo, né? Até para quando você chegar lá daqui a 10, 20 anos, você olhar para trás e você ficar satisfeito, ficar grato por tudo que você deixou, né? Então, isso eu acho que é uma satisfação pessoal e Exatamente, se é sentir muito realizado. sentir realizado. Acho Com que isso é certeza. bacana. Isso mesmo. Na sua opinião, é mal visto pelas empresas ter passado por muitos empregos, mesmo sendo na mesma área? Olha, não vejo como mal visto, tá? Eu vejo, na verdade, isso é uma opinião muito minha, pessoal. Eu acho que tudo depende do tempo que você ficou em cada empresa e do porquê que você saiu. Mas hoje em dia, né, é muito diferente o mundo de como era no passado. Antes, um profissional que ficava 30 anos numa empresa, né, entrou como aprendiz e se aposentou na mesma empresa, era algo super bacana, né? Que a gente falava, nossa, ele construiu aquele casamento eterno com aquela empresa, tem uma conexão, conhece todo. Hoje em dia, já isso que caiu um pouco de moda, né? Eu diria que você tem que buscar onde você está feliz. É óbvio que a gente, isso também é uma fala muito minha, eu acho que a gente tem que ter tempo de criar a conexão necessária, de estar num time verdadeiramente e de mostrar resultado, né? E se você entende que você já cumpriu a sua missão ali, que você já deixou o seu legado e que você está pronto para a próxima, deixou uma pessoa já uma sucessão, eu acho que faz parte, eu acho que isso não impede. Mas existem casos também de pessoas que ficam 3 meses, tempo de se sai, não dá certo. Então, isso também pode não soar legal. Mas se é o caso de que ela tinha para viver, se entregou um resultado bacana e depois correu atrás, eu acho super válido e acho que completa o profissional, né? Eu acho que passar por várias empresas também é interessante, porque você vê outros pontos de vista, né? Não fica limitado àquele sempre foi assim, ou tô sempre na mesmice. Então, acho que isso ajuda muito também no profissional. Com certeza. E aí, fazendo alguns comentários aqui, a Camille aqui falou que nunca é tarde mesmo para correr atrás da felicidade. A Tami Almeida aqui comentou que a mãe dela fez a primeira graduação com mais de 50 anos, então bate muito com o que você falou aí. Essa questão que nunca é tarde para você buscar os seus sonhos. E o André, acredito que é seu esposo, né? Ele comentou aqui, ó, a se tornar uma das pessoas mais criativas que eu conheço. E criatividade é uma das características humanas que as máquinas ainda não conseguem substituir. Então, valorizando aqui a questão do lado humano mesmo, né, das pessoas, que é muito importante. Uhum. Legal, isso mesmo, isso é verdade. E o André, ele fala como meu marido, mas ele fala também como meu ex-estagiário. Então, esse é um ponto Sério? aí que ele fala como o lado profissional. Legal. É legal que ele conhece bem, isso é bacana e obrigada. Bacana. Miriam, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi muito rico o É. bate-papo aqui. Eu nem vi os minutos passarem, acho que a troca foi bem Já legal, deu pessoal. 30 minutos? Já deu, foi bem interativo aí. É, enfim, nós estamos de portas abertas para vocês. Quando você quiser voltar, até fazer uma provocação para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente, manda uma mensagem para a gente, porque a gente está abrindo esse espaço para os profissionais virem aqui, compartilhar as experiências, porque é muito importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? Então, mais uma vez, te agradeço. Espero que você continue aqui conosco, porque agora a gente vai chamar a sua irmã para poder dar prosseguimento aqui à live. Legal, Pedro. Muito obrigada. Obrigada, pessoal que está assistindo aí. Depois eu vou ler os comentários com calma. Valeu. Tchau, Maravilha. tchau. Tchau, tchau.